Olá! Nesta aula, irei falar sobre o que não fazer no Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção e conscientização sobre o suicídio. Acontece no mundo todo no mês de setembro. O Dia Mundial da Prevenção é 10 de setembro, mas no Brasil acaba acontecendo em todo mês. É muito importante que, quando você se propõe a falar sobre o suicídio neste mês ou em qualquer mês do ano, você tenha conhecimento e tenha objetivos sobre o que você vai falar, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, não é interessante que se fale através de opiniões pessoais, convicções, crenças. A gente deve falar a partir de orientações de órgãos que propõem aí estratégias de prevenção. Então, a Organização Mundial da Saúde tem ali uma diretriz que orienta sobre como a gente pode trabalhar em prol da prevenção do suicídio, tá? Inclusive, tem um site, se você colocar no Google Setembro Amarelo, tem um site, que é o site oficial da campanha, lá você encontra diretrizes, orientações de como você pode trabalhar com esse assunto neste mês, tá? Então, a primeira coisa que não é interessante se fazer é sair falando sobre o assunto sem ter um objetivo. Eu vou falar para quem, qual é o meu objetivo, que impacto eu quero gerar e tomar os cuidados necessários, né? Então, a gente não divulga foto, tá, de pessoas mortas por suicídio ou tentando suicídio, nem conteúdo de cartas de despedida, tá? Não é interessante que se use essa estratégia para falar sobre o assunto. Isso gera mais sofrimento, especulação do que prevenção, tá? Não falar sobre método, não ficar detalhando métodos, tá? Assim, a gente fala sobre o método, quais métodos são mais utilizados entre os profissionais que trabalham com a prevenção do suicídio, tá? Então, por exemplo, eu sou psicóloga e suicidologista. Eu sei quais são os métodos mais letais, né, que colocam mais risco, os métodos mais utilizados. Por quê? Porque eu estudo estatística. Eu sei dos índices de suicídio e aí quando se vê o índice traz lá os métodos mais utilizados. Mas eu não saio falando sobre isso numa aula, numa palestra, tá? Porque para a pessoa que está em sofrimento, para ela não interessa, ela não precisa saber qual é o método mais utilizado, tá? Isso pode ser, inclusive, perigoso. Então, assim, não tem necessidade de você divulgar método e nem foto, nem carta de despedida, tá? Isso não tem propósito nenhum num contexto de prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. Outra coisa que não precisa ser falado de forma descontextualizada é sobre o índice de suicídio, tá? Então, por exemplo, 700 mil pessoas morrem por suicídio no mundo todo. Tá, e daí? Eu sei que morre muita gente por suicídio, mas o que eu faço com essa informação? Tá? Então, assim, não solte índice de forma descontextualizada para assustar as pessoas, porque as pessoas veem, nossa, né? Muita gente morre por suicídio. Tá, mas como é que se previne? Onde que se busca ajuda? Então, você pode falar sobre o índice para conscientizar, para justificar o suicídio ser algo tão complexo e um grave problema de saúde pública, mas não assim por falar. Então, você usa um índice para dar um contexto ali e falar, né, quantas pessoas morrem por suicídio, desde quando o suicídio existe, o último índice, qual país, né, que apresenta maior índice, para a gente ter uma noção, assim, né, da complexidade do fenômeno. Mas, por exemplo, você vai dar uma palestra numa empresa ou numa escola e você traz um índice, mas você não fala sobre, tá, e se eu ver um colega de trabalho com ideação suicida, o que que eu faço? O que que adianta saber de um índice se na hora de eu ajudar alguém eu não vou saber? E se eu tiver ideação suicida, para que que vai me ser útil eu saber de um índice?
Então, quando você vai estruturar um conteúdo para sobre o assunto no Setembro Amarelo, principalmente, você tem que ter em mente quem você quer atingir, qual é o impacto, tá? Então, assim, fale sobre o índice, mas traga um contexto ali, não jogue informação, tá, ali de forma solta e não sem que gere, de fato, uma conscientização, tá? Caso contrário, você vai ficar gerando medo nas pessoas, porque vão ficar ali, né, assustadas com o índice, mas não vão saber como é que previne e onde que se busca ajuda, tá? Outro ponto bom, é o seguinte que eu já falei, né? Não falar sobre a prevenção em locais para buscar ajuda, tá? E aí, eu ressalto essa parte aqui, porque a prevenção, ela não se faz com boa intenção, tá? Para a gente prevenir, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter estudo, eu preciso ter conhecimento sobre o assunto, eu preciso ter pessoas, eu não consigo fazer prevenção ali sozinha, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde aponta 3 níveis de prevenção: a universal, que é aquele tipo de prevenção é, que se estende para o mundo todo, por exemplo, você adotar medidas de segurança em locais onde possa ocorrer tentativas de suicídio, em pontes, metrôs, você aumenta a segurança desses lugares, isso você pode fazer no mundo todo. Você controlar o acesso a arma de fogo, por exemplo, é uma forma de prevenir universal. No mundo todo pode-se fazer isso. A outra forma é a seletiva. Qual é a seletiva? Então eu sei que homens morrem mais por suicídio. Então eu vou fazer um trabalho específico com a população masculina. Isso é uma prevenção seletiva, tá? Que abrange ali várias pessoas, mas num grupo específico, tá? Então, geralmente se faz isso com grupos de risco, grupos, né, regiões, por exemplo, que tem um índice maior de suicídio. Aí é importante eu saber de índice, tá? Para eu conseguir, a partir disso, trabalhar com prevenção, tá? Mas não eu sair falando de índice de suicídio para, né, que não vai resultar em nada para a pessoa que está ouvindo isso. E a outra forma de prevenir é a indicada. Qual é a indicada? No consultório, por exemplo, onde eu atendo as pessoas em risco de suicídio, é uma prevenção indicada, porque é individual, é com aquela pessoa, tá? Então, assim, isso é prevenção, né? A prevenção vem de estudo, de planejamento, é sempre uma construção coletiva com várias pessoas que pesquisam e que estudam sobre o tema. Então, não adianta eu ter boa intenção e eu sair por aí falando sobre o assunto, por exemplo, se você precisar desabafar, meu direct está aberto. Não faça isso. E aí a pessoa vai lá falar sobre tá querendo morrer para você no seu direct, você vai ficar desesperado, porque você não sabe o que fazer com aquilo, tá? Ou vai ficar dando conselho para a pessoa. Então, assim, você pode ter boa intenção, mas então faça um curso, né? Vá fazer um trabalho voluntário no CVV, onde antes disso você vai receber um treinamento, mas assim, não saia fazendo as coisas só com boa intenção, porque você pode gerar mais prejuízo e desgaste para você do que de fato ajudar numa prevenção, tá? Então, e sempre apontar os locais de ajuda. Não adianta você falar, procure ajuda, procure ajuda. Procurar ajuda aonde? Quem que me ajuda? Não é qualquer pessoa. Então, assim, ajuda especializada, psicólogo e psiquiatra. Aonde? Posto de saúde, CAPS, tá? Consultório particular, certo? Se você não tem como pagar, ligue no CVV. O CVV não vai te tratar, não vai ser um tratamento contínuo, mas é um apoio emocional, né? Ali pontual que pode ajudar a aliviar a angústia, tá? E é importante diferenciar apoio e tratamento. Apoio CVV, é apoio. O CVV é muito importante o trabalho que eles fazem, mas é um serviço de apoio emocional, eles não fazem tratamento, tá? Você pode ligar quantas vezes quiser, mas você pode ser atendido por pessoas diferentes. Então, assim, não tem uma continuidade, um tratamento, é um apoio emocional ali, pontual,
não tem uma continuidade. Grupo de apoio, né, que é como se fosse um atendimento em grupo, né, é apoio também, o nome já diz, apoio, tá? Você vai lá, vai compartilhar sua história, ouvir a história de outras pessoas, isso ajuda a aliviar a angústia, né, aumentar a perspectiva positiva, mas não vai tratar, certo? Agora, a pessoa que está em risco de suicídio, pensando em suicídio, o principal é psicólogo e psiquiatra, medicamento, tá? Então, não adianta você dizer para a pessoa, vá correr na praia. Ah, mas exercício faz bem? Faz bem? É muito importante, mas não vai fazer a pessoa deixar de pensar em morte, tá? É preciso ajuda especializada, certo? Então, sempre falar sobre prevenção e lembrar que não basta você ter boa intenção e você indicar locais de apoio. Não adianta você falar busque ajuda e não falar aonde. Lembre sempre que a pessoa em risco de suicídio, ela tem dificuldade para solucionar problemas, dificuldade para encontrar soluções, dificuldade para ver saída. Então, como é que ela vai saber como buscar ajuda? Aonde? Ela vai ficar pensando e como é que vai saber? Hoje a gente tem internet, né, e tudo mais, mas você pode facilitar, então complemente, buscar apoio nos lugares tal e tal. E aí, dependendo da região onde você mora, você fala aí sobre as opções de ajuda e tratamento que existem, tá? E muito importante frisar de novo, ajuda e tratamento são importantes, mas são diferentes, um não substitui o outro. Por exemplo, família presta apoio, não é a família que te trata. É muito bom quando você tem uma rede de apoio, quando você tem uma família que te apoia. Mas você não vai deixar de pensar em morte porque você tem uma família que te apoia. Porque é apoio, não é tratamento, tá? Então, sempre frisar essa questão. Se fosse assim, seria simples, né? Então, era só a gente trabalhar aí, fortalecendo as famílias e abrindo direct para conversar que o índice de suicídio iria diminuir. Não é simples assim, tá? Outra questão é falar sobre o suicídio de forma simplista. Então, eu estou sempre reforçando aqui. Suicídio é um fenômeno grave, um grave problema de saúde pública. Existe aí, pelo menos desde 2000 a.C., no mundo todo, acontece em todas as idades, em todas as classes sociais, tá? É uma questão multifatorial, não acontece de forma igual para todo mundo, tá? Não existe fórmula mágica para você prevenir suicídio, tá? Existe diretriz, protocolo, mas isso vem com muito estudo, mas que o atendimento para a pessoa é sempre personalizado, cada pessoa é diferente. Eu tenho uma diretriz, eu tenho um protocolo, mas é um ser humano diferente, né? Então, eu vou atender as necessidades daquela pessoa, né? Que, de repente, para outra pessoa que tem também risco de suicídio, vai ser diferente, porque são pessoas diferentes, certo? Então, nunca tratar o suicídio como se fosse uma coisa simples, né? Então, sair por aí falando, abrace, né? Valorize a vida, fale, meu direct está aberto. Assim, né? Não é simples assim, tá? Não é simples assim. Então, sempre lembrar, não basta ter boa intenção. Você precisa ter, assim, ter um conhecimento mais aprofundado para você saber com o que você está lidando. Porque senão você começa a falar sobre o assunto e daqui a pouco você se depara de fato com pessoas em risco de suicídio. E assim, se você não souber como lidar com isso, você pode ficar desesperado, angustiado, tá? Como é que você lida com um ser humano dizendo, vou me matar? Tá? Então, assim, tem que ter preparo, tem que ter estudo, tá? Tem que ter condições emocionais de lidar com isso. Então, não fale sobre o assunto de forma simplista, tá? Isso independente, se você fala em empresa, em escola, em rede social, tá? Se você é uma pessoa, né, leiga que não é da área da saúde, mas você quer fazer uma postagem na sua rede social sobre o assunto, que legal, ótimo, né? Mas assim, dê uma pesquisada, dê uma olhada, né? Como que eu posso falar sobre o assunto? Na internet tem bastante material, né? Interessante. Eu falei aqui já sobre o site do Setembro Amarelo, né? Que é um site oficial que tem lá informação sobre o assunto, né?
Então, é isso. Essa aula foi sobre o que não fazer, tá? Na prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. Essa aula poderia ter muito conteúdo mais, né? Poderia ser uma aula aí muito longa, mas eu quis aqui trazer os pontos principais. Se você tiver alguma ideia sobre algo que você queira fazer no Setembro Amarelo, e você quiser saber, né, se é adequado, se não é, e quiser, né, a minha orientação, você pode comentar aqui abaixo desse vídeo, tá? E aí eu posso te responder, né, falando mais sobre a proposta que você pensou, tá? E lembrando, né, que, por último aqui, a última coisa que eu queria falar principalmente empresa, né? Tem muito essa questão, fazer uma dinâmica. Então, vou aqui fazer uma dinâmica para abordar as emoções dos funcionários, ou na escola, vou fazer uma dinâmica para a gente falar das emoções, né? É legal, mas assim, você tem que ter um plano B que e se começar lá o pessoal chorar e se mobilizar e as pessoas, sei lá, terem crises de ansiedade, o que você vai fazer? Então, assim, se você vai mobilizar essas pessoas, se você vai falar sobre emoção, você tem que ter um plano B ali, que se a pessoa precisar conversar, vai ter alguém para conversar com ela, que vai saber acolher e ouvir, você vai falar sobre o local que a pessoa possa procurar ajuda, vai existir isso? Então, assim, o que eu diria, né, se você trabalha numa escola ou numa empresa, enfim, tem sempre que olhar para a realidade sua, né? Às vezes, uma ação que você vai fazer na empresa X não vai se aplicar numa outra, porque são culturas diferentes. Então, você tem que olhar sempre para a realidade que você tem. Quantas pessoas tem, né? Tem alguém aqui, será, que já tentou suicídio? Tem alguém que perdeu alguém por suicídio? Assim, tu não tem como saber, né? Pode ser que você vá lá, faça uma dinâmica, e mexa com as emoções, as pessoas fiquem mobilizadas e tem alguém lá em risco de suicídio. Como é que essa pessoa vai embora para casa? Como é que ela sai dessa dinâmica? Tá? Tem que ter muita responsabilidade quando você vai lidar com esse assunto, certo? Então, quer fazer uma dinâmica? Pode fazer, mas sempre deixe ali alguém que possa ofertar um apoio caso a pessoa precise. E se correr tudo bem, ninguém se mobilizar, nem nada do tipo, mesmo assim você fale sobre locais para buscar apoio, tratamento, ajuda, tá? Então, pronto, agora terminei, já tinha dito que tinha terminado, mas acabei falando mais um pouco. Então, é isso, essa foi a aula sobre o que não fazer no Setembro Amarelo, tá? E eu espero você na próxima aula, que aí eu vou explicar melhor como é que, então, eu posso construir ações que, de fato, sejam assertivas e que funcionem de uma forma positiva. Tá certo? Até mais.